está a sua vida profissional? Como você começou o ano de 2025? Já estamos aí caminhando para o final de fevereiro e quem sabe a sua vida este ano ainda não foi um início tão bom, né? A sua vida ainda não decolou. Você profissionalmente ainda não conseguiu lograr bom êxito em vendas, você não conseguiu ainda a colocação que gostaria, você não conseguiu vencer dívidas, você tem enfrentado situações adversas, mas saiba, através de uma aliança com Deus, tudo pode mudar. Quantas são as pessoas, quem sabe seja o seu caso, que têm vivido o drama de portas fechadas? A vida é cheia de mistérios. Algumas situações parecem simplesmente não ter explicação ou solução. É como se todas as portas estivessem fechadas. Portas fechadas. Abri-las e encontrar a solução tem se tornado o maior desafio de muitos que sofrem, por exemplo, com um dos fatores que mais tiram o sono de homens e mulheres: o desemprego. No dia a dia de quem está desempregado, a rotina é dura. É uma corrida contra o tempo. O relógio corre, assim também como os passos apressados de quem precisa de uma resposta positiva o mais rápido possível. Afinal, as contas não param. A fome também grita e a sobrevivência depende de um emprego que muitas vezes demora para chegar. No Brasil, são quase 7 milhões de pessoas sem trabalho. E não precisa ir muito longe para ouvir histórias de quem sai de casa apenas com a coragem e a esperança. Ter o que comer logo cedo nem sempre foi a rotina para a família do Otávio. Há alguns anos, sem emprego e sem condições de pagar o aluguel, eles precisaram morar de favor em um cômodo, com os 4 filhos, e receber doações e ajuda do governo. Ninguém sabe o que é você chegar com 20 reais em casa, 10 reais em casa, e você ter 4 pessoas para comer. 6 pessoas para comer. Valdeslaine sustenta 5 filhas com o Bolsa Família e alguns bicos que consegue ao longo do mês. Prioridade o aluguel, água e luz, aí o que sobra eu já passo no mercado. Quando é faxina, é 150 o dia, aí já o que vai pegando picadinho vai colocando dentro de casa o que vai faltando, né? Do desemprego para outro problema dos brasileiros nos dias de hoje: dívidas e inadimplência. Quase 80% das famílias terminaram o ano de 2024 endividadas. O principal responsável foi o cartão de crédito. Dona Antônia, de 86 anos, é uma personagem da vida real que vive no sufoco financeiro. Ela usa a aposentadoria para sustentar uma família de 6 pessoas. Desde quando eu tinha um marido, que a gente sempre fazia a compra por mês, então eu continuo fazendo isso. Eu faço a compra por mês e vou pagando. O que não dá, eu deixo para pagar depois, no próximo salário, eu já pago aquele e vou contornando a situação. Dona Antônia diz que vai contornando a situação. Como ela, milhares de brasileiros fazem o mesmo, mas não resolvem o problema. O cenário financeiro é caótico para boa parte da população. No âmbito individual, 4 em cada 10 brasileiros devem no mercado. 27% possuem dívidas superiores a R$15 mil. Se a vida de tantas pessoas está travada e os problemas não se resolvem, queremos saber o que fazer para que as portas se abram. Essa tem sido também a sua pergunta, não é verdade? E nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho o caminho para que você então vença essas portas fechadas. Você que está enfrentando o drama do desemprego, das dívidas, as vendas fracas, você que está aí com uma angústia muito grande porque as coisas para você não dão certo, entre em contato com a nossa Central Nacional de Atendimento Espiritual através do telefone 11 3573 3535. Você pode entrar em contato agora, uma ligação direta, é nacional, então você que está em Florianópolis, na Ilha Continente, na Grande Florianópolis, em todo o estado de Santa Catarina, você pode entrar em contato agora diretamente. Ou WhatsApp, mensagem de áudio ou texto,
você entra em contato com 11 3573 3500. A nossa plataforma na internet é o pastoronline.com. Então, a nossa central aí pronta para atender a você, para que você seja ajudado. E quem sabe a sua vida está desta forma, portas fechadas. E a pergunta é, a sua vida está atrasada? Nós vamos agora com uma enquete nas ruas da cidade. Para mim, um emprego é o suficiente. Seria muito importante, né? Qualidade de vida. Estou começando a empreender e eu trabalho. Estudos apontam que o Brasil está atrasado há aproximadamente 10 anos em relação à economia dos países de primeiro mundo. Pensando nisso, nós vamos saber das pessoas nas ruas se elas acreditam no atraso da vida financeira e quais são as características de uma vida atrasada. Você acredita em atraso na vida financeira? Eu acredito que o atraso vem da pessoa. Existe. Acredito sim. E por quê? Eu acho que todo mundo em algum momento da vida já passou por isso, né? Sim, as duas coisas. Eu acredito e já passei por isso. Hoje eu tenho um controle, mas antes eu não tinha. Eu gastava mais do meu salário. Acabava pedindo emprestado, mandava mensagem para minha família, manda um Pix para mim, me presta. Aí eu acabava me descontrolando. Hoje eu tenho controle. Então essa situação de se colocar sempre precisando de ajuda de alguém é atraso de vida. Com certeza, porque você acaba se enrolando e vira uma bola de neve, né? Às vezes você entra num negócio que não dá certo, ou compra um bem que você não pode pagar. Depende, né? Se você fazer algumas coisas indevidas, pode acontecer. Já passou por alguma situação assim? Eu comecei assim, só que hoje faz tempo já que não passo mais por isso. Acredito sim. Aconteceu comigo, eu tinha a vida financeira bem estabilizada uns 15 anos atrás e do nada começou a travar tudo, fiquei desempregado. E acredito que pode ter sido inveja, foi falta de controle meu também, organização. Vários fatores influenciaram também para isso, né? A senhora já passou por alguma situação de atraso na vida financeira? Eu já tive loja. E aí como que foi essa situação? Aí eu tive que recorrer ao marido, né? Teve que pedir ajuda, empréstimo? Sim, com certeza. E por quê? Já passou? Já algumas vezes, no caso. Tanto da condição do país quanto da nossa, né? Às vezes falta de planejamento e educação. Nós pudemos acompanhar aí pelas respostas que a maioria das vezes é por conta das circunstâncias, mas também por falta de determinação da própria pessoa. O fato é que a maioria não sabe exatamente o que fazer. Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Obrigado à nossa repórter. As opiniões são diversificadas. A verdade é que, se há um atraso de vida, são N fatores. Às vezes a pessoa não se empenha, às vezes a pessoa não se dedica, não é verdade? Mas existem situações que o problema é de ordem espiritual. Pessoas que lutam, que guerreiam, que acordam cedo, dormem tarde e não conseguem desenvolver a vida profissional. Então, este atraso que está em sua vida, em muitos casos, refere-se ao problema de origem espiritual e você tem que tratar com Deus. Por essa razão que segunda-feira agora nós teremos então mais uma vez o Congresso da Prosperidade com Deus. Você na oportunidade receberá gratuitamente a aliança, sim, uma aliança em cor ouro branco com a frase aliança com Deus em hebraico. E você então vai firmar um pacto com Deus, ou seja, você vê aí muitas pessoas, profissionais de várias áreas, estão buscando a Deus, estão buscando a direção de Deus e as coisas que estavam amarradas, dando errado, estão dando certo. Ou seja, Deus tem aberto as portas. Então, nesta segunda, venha também, a exemplo de toda essa gente, receber a sua nova aliança, está aí no detalhe, você então receberá gratuitamente e com certeza este ano você há de vencer, há de ser um ano promissor, um ano abençoado para você. Em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, os 2 últimos horários são os principais. Às 18 horas, cair da tarde com o Bispo Jean e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Você tem imagens aqui da nossa Catedral da Fé, entrada gratuita, a reunião, você não paga nada para participar da palestra, estacionamento gratuito. O que você tem que trazer é a sua fé, a vontade de vencer, entendeu? A vontade de fazer a diferença e Deus então vai dar a direção para você. Isso acontecerá em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
Bem, nós vamos agora conhecer como estava a vida da Andréia antes da aliança e depois da aliança do pacto com Deus. Nossa repórter vai mostrar através dessa entrevista como que Deus tem trabalhado na vida dela depois que ela assumiu essa aliança com Deus. Olá para você que acompanha o nosso programa. Morar mal, passar fome, depender de terceiros para o básico e o medo do amanhã. Situações que eram angustiantes e comuns na vida da Andréia. E ela vai contar para nós como superou tudo isso. Olá, Andréia, seja bem-vinda e conta pra gente, realmente foram tempos de muita humilhação e vergonha, né? Foram momentos muito difíceis, foram momentos assim de muitas humilhações, onde a gente não conseguia ver uma luz, não havia aos olhos humanos uma saída, tinha um desejo realmente assim de sumir, de morrer, e uma vida totalmente desestruturada desde quando eu nasci, sem realmente, sabe, você olhar para os lados e você não sentir força nem para levantar do lugar, totalmente desanimada, totalmente desestruturada, abalada emocionalmente, cheia de frustrações, né? Cheia de, enfim, completo pesadelo. Esse aqui é o resumo. Você acreditava em você, na sua competência para mudar essa situação? Não acreditava, e até como eu citei, eu até com a força do braço, eu até tentava, né, buscar uma saída, buscar uma solução, mas parecia que estava tudo muito nebuloso, não tinha nem sequer um pisca de uma luz no final do túnel. Na área financeira, qual foi o pior momento que você vivenciou? O pior momento foi quando nós não tínhamos nada para comer em casa, né? Morávamos num lugar muito pequeno, totalmente sem estrutura nenhuma. Meus pais estavam desempregados. Eu tentava conseguir algum trabalho, mesmo que fosse de doméstica, para poder ajudar os meus pais. E mesmo assim, o que eu ganhava era muito pouquinho. E haviam dívidas, né? Morava muito mal, às vezes faltava o arroz, que é o básico de uma alimentação na mesa. Aquilo dava um desespero tão grande, aquilo dava assim, sabe, uma sensação de impotência muito grande. Foi dessa maneira muito triste que haviam muitas dívidas da família. Foi dessa forma que eu conheci o Congresso. E falando do Congresso, como é que foi que você conheceu o Congresso para o Sucesso? Já tem muitos anos que eu frequento. Eu ouvi uma pessoa próxima falando do Congresso, né, das palestras, que abria a visão, que dava uma direção, que ali realmente assim você via, né, o poder de Deus de uma forma muito especial. E você fez um pacto com Deus. Como que ficou a sua vida depois desse pacto, dessa aliança? Então, eu era funcionária de uma empresa. Então, na época, eu ganhava 8 salários mínimos. E a empresa a qual eu trabalhava teve uma mudança de operação e eles queriam encerrar as atividades, então eles queriam vender ela por 1.200.000 na época, isso há 6 anos atrás. E imagina eu ganhando 8 salários mínimos, como que eu ia comprar uma empresa que, né, com mais de 1 milhão? Mas Deus, quando Ele quer abençoar, Ele realmente, Ele abre as portas, Ele cria uma saída. E aí eu consegui negociar, consegui comprar essa empresa, consegui pagar essa empresa. Aí depois que eu paguei a primeira empresa, então Deus foi me dando a segunda, a terceira e agora já estamos conquistando a quarta. É um negócio um pouco diferente para trabalhar. A gente trabalha com projetos de alto padrão. Então, assim, é algo muito específico, né, no ramo de decoração.
E chegar assim nesse nível e olhar para trás e ver que a gente percorreu, realmente é muito glorioso saber que Deus, ele pega as pessoas, né, que são aquelas bem menosprezadas, aquelas que ninguém valoriza, e ele faz da gente, não que isso seja o mais importante, mas são pilares da vida, né, que são também importantes para que a gente possa viver nesse mundo. Hoje eu tenho, sim, a minha casa, meus pais têm a casa própria, nós temos chácaras, imóveis de aluguéis, né, para quem não tinha um cômodo para morar, e eu não passo mais fome, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero comer. Graças a Deus, hoje eu posso, sim, comer e comprar o que eu desejo. Quero viajar, quero conhecer lugares. Deus, ele tem me proporcionado esses momentos. E qual é a maior riqueza em tudo isso? Sem dúvida alguma, a maior riqueza minha é o Espírito Santo. Sem ele, eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei. Sem ele é impossível ter uma mudança interna e aplicar isso no nosso externo. Ele é uma base, ele é o apoio, ele é o motivo de todos os dias a gente poder ter força para lutar. O Espírito Santo é tudo. Andréia, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço, imagina. E se você também está cansado de uma vida de humilhações e vergonha, tem saída para você, assim como teve para a Andréia. Voltamos ao estúdio com o senhor. Obrigado à nossa repórter, obrigado, Andréia. Claro, tem saída, sim, como teve para ela, como bem disse a repórter. Agora, o que você tem que fazer? Se aliar a Deus, colocar Ele à frente, porque dele vem ideias, direção, inspiração, força. Então não é por acaso que você acompanha o nosso programa. Sabe, se organize para que na próxima segunda-feira você já esteja conosco em uma Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima. Não importa a sua religião, não importa quem seja você, o convite aqui não é para que você tenha uma outra religião ou mude de religião, não. É para que você receba de Deus a direção, a força, a inspiração necessária para que realmente você vença as portas que estão fechadas, você faça um ano diferente. Na oportunidade, você receberá então gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus para o ano de 2025, tá certo? Vamos agora acompanhar esse caso aqui. Eu queria que você então lesse aqui comigo esta situação. Olha só, uma amiga enviou uma mensagem dizendo: eu tenho uma vida muito triste, moro com meus pais, trabalhei 6 meses de carteira assinada e não recebi um centavo. Olha a situação. Entrei na justiça e não adiantou. Preciso trabalhar para pagar meus medicamentos. Tenho convulsões e não posso ficar sem os remédios. Consigo emprego, mas não consigo parar em nenhum. Não sei mais o que fazer. Eu não entendo o porquê das pessoas quererem o que eu tenho. Não tenho nada, pelo contrário, sou triste e doente. Então a gente observa que essa amiga aqui, ela tem problemas espirituais. Você vê tristeza, convulsões, ou seja, vive doente, não para emprego. São sinais que caracterizam que ela precisa, que você, amiga, precisa de Deus, você precisa de uma mudança de dentro para fora. A vida profissional, a vida econômica, ela tem sido um reflexo dos seus problemas espirituais. Por isso, o convite para que nesta segunda você venha tratar com Deus. Você vai ser livre desse peso e Deus, então, vai abrir os seus caminhos. E eu quero provar que tem jeito para você, viu, amiga, e todos que nos acompanham. Vamos a alguns resultados de muitos que têm acontecido no Congresso da Prosperidade com Deus, às segundas-feiras, na Igreja Universal. Qual o seu nome? Sandra. Dona Sandra, qual a vitória aqui na Aliança com Deus? Sim, eu fazendo pacto com o Senhor Jesus e Deus multiplicou meu salário, dobrou meu salário e hoje eu estou muito feliz, né? A senhora teve, então, tive. a bênção de Deus no seu salário? Sim. Dobrou o salário? Dobrou. Quer dizer, isso não aconteceu, não acontecia antes da aliança com Deus? Não, eu não fazia o pacto, né? Daí eu comecei a fazer, Deus multiplicou. A senhora vê nitidamente um antes e um depois da aliança com Deus? Sim, não multiplicava, quando eu não tinha visão de fazer o congresso, né? Comecei a fazer o congresso, Deus multiplicou.
Amém. Deus abençoe mais. Graças a Deus. Seu nome? Fabiana. E a sua vitória? Então, eu tinha um dinheiro para receber, tava demorando para sair. Aí, segunda-feira passada, eu fiz uma prova com Deus. E aí saiu sexta-feira o dinheiro. Destravou? Destravou. Quer dizer que você fez prova com Deus segunda passada aqui no altar? Sim. E já teve resposta? Já sim. Valeu a pena? Valeu. Graças a Deus. Bem forte para ele. Aí eu fiquei 3 anos lutando com a aliança e com a Bíblia, né, que o pastor deu. E saiu a causa. Saiu a causa. E o que eu prometi para Deus, eu cumpri. Amém. Quanto tempo estava parada, travada a causa? Era para sair 1 ano, levou 3 anos. Mas saiu. Saiu. Deus destravou. Foi. E Seu a vitória. E na segunda, que eu não queria vir, que choveu, veio aquela coisa, não vai. Na mesma segunda que eu não queria vir, quando chegou de noite, ela ligou que a causa já tinha saído. E a senhora veio. Eu vim. E Deus honrou. Deus honrou. Você está vendo, pessoal? É muito forte. Vale a pena ter aliança com Deus? Vale a pena ter aliança com Deus. Amém. Bem forte para o nosso Deus, gente. Seu nome qual é? Rodrigo. Rodrigo, vitória no pacto com Deus. Então, pastor, a gente colocou uma propriedade à venda, né? A propriedade de uma herança que a gente recebeu. E estava bem amarrada, né? Não tínhamos respostas, ninguém perguntava, né? Aí eu e a minha esposa, a gente fez um desafio aqui no altar. E a gente pegou um envelope, levou até essa propriedade, encostamos lá no portão dessa propriedade, né? E em 7 dias ela foi vendida. Deu certo. Deu certo. Portas sim, abriram. Porta abriu, sim, Deus honrou. Honrou, sim, amém. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Seu nome é Vilmar. Vilmar Vitória no pacto com Deus. Pastor, até eu coloquei esse dia atrás, acho que foi umas 2 semanas, até passei para o senhor. Eu estava orando para uma empresa, eu trabalhei acho que uns 16 anos, né? Nessa empresa, uma empresa multinacional. Prestava serviço, construí várias casas para eles ali. E passou a pandemia e deu uma parada. Parou, acho que deu uma enfraquecida também no altar também. Muitas vezes a gente tem que ficar forte sempre, né? E fechou essas portas e eu lutando, sabe? E daí um dia eu voltei e me lembrei dessa pessoa de novo, proprietária, né? Coloquei, vim no altar aqui, lembrei dela, coloquei no altar ela aqui, comecei a orar e falei para o Senhor. Acho que deu 2 semanas ali, fiz um propósito firme com Deus no altar aqui. Essa pessoa me ligou para mim, essa empresária me ligou. E já acabei de fechar o trabalho com ela, já estou trabalhando já para eles já. Fechou o negócio. Fechei o negócio. Deu certo. Deu certo. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes concordam e decidem ir até o fim nesse propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria e humilhação? Quando nos tornamos fiéis à aliança que temos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a nossa jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Veja o poder de Deus se manifestar e alcance a prosperidade completa em sua vida. Da Catedral Universal. Só depende de você. Você viu aí vários testemunhos de pessoas que estão vencendo, firmando aliança com Deus. Aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. 18 horas, o Bispo Jean Paulo estará juntos. Eu vou estar com você às 19h30, mas nós temos todos os demais horários, a nossa equipe de fé de plantão, atendendo antes e após as reuniões. Conte conosco, nós vamos guerrear com você, por você. Agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que agir a sua fé, você tem que dar um passo de fé como todas essas pessoas têm dado. Não importa religião, não importa denominação, se você quer buscar o Deus vivo, nós aguardamos por você. E venha receber então a sua aliança, a nova aliança do pacto, que é essa daqui, do ano de 2025. Em cor ouro branco, essa gravação aí em hebraico é a frase aliança com Deus e certamente você vai vencer, tá certo? Mauro Ramos, 1310, nessa próxima segunda, se organize para isso e com certeza você vai ter um ano de 2025 aí de vitórias. Para mais endereços, universal.org/localizar. Eu fico por aqui, obrigado pela audiência, Deus abençoe e até lá.